Câmara Legislativa entrou com um recurso contra a decisão da Justiça que suspendeu a votação do projeto de lei que altera a previdência dos servidores públicos do DF. O governo defende as mudanças como forma de afastar o fantasma do parcelamento dos salários. A expectativa é que a discussão do projeto seja retomada na próxima semana. Ontem, na primeira tentativa de aprovar a proposta, houve muita confusão. Apoiadores e opositores do projeto de lei que altera a previdência dos servidores públicos do DF foram ao plenário da Câmara Legislativa para tentar votar o PL. Depois de muita discussão e confusão no meio da tarde, a votação foi suspensa pela Justiça a pedido dos deputados Vasni Derrouri e Ricardo Vale. É uma matéria muito complexa, é uma matéria que mexe com a vida de muitas pessoas aqui no Distrito Federal. Então não pode ser analisada em 24 horas um projeto como esse. É preciso de diálogo, de um debate melhor. Muitos deputados aqui sequer conhecem o texto que o governo mandou para cá. O desembargador responsável pela decisão apontou que a votação poderia causar perigo de dano irreparável e estabeleceu multa de R$100 mil em caso de descumprimento. A oposição diz que o projeto é complexo e precisa de tempo para ser analisado e votado. Um projeto que cria uma nova previdência para os servidores públicos, retira inclusive 5,5 bilhões em 4 anos dos servidores públicos, não pode ser votado em 2 semanas, tem que ser debatido, discutido. A ideia do GDF é unificar o sistema previdenciário do DF. O governo propõe que aqueles que ingressarem no serviço público depois da sanção do PL tenham aposentadorias limitadas ao teto do INSS, que é de R$ 5.531,31. O governo já disse que se o projeto não for aprovado, o parcelamento de salários será inevitável. Infelizmente, a expectativa é de parcelamento de salários nos próximos meses e a situação continua crítica em relação aos fornecedores e prestadores de serviço com pagamentos atrasados, como nós temos visto até hoje. Durante a sessão plenária, servidores se concentraram em frente à Câmara Legislativa para protestar contra o projeto de lei. Alguns manifestantes conseguiram entrar e acompanhar o debate de dentro do plenário. O líder do governo, Garcia Maia, garante que a medida não vai trazer prejuízos aos aposentados, além de significar um alívio nas contas do DF. Essa aprovação desse projeto resolveria, pelo menos nos próximos 4 anos, essa questão do equilíbrio econômico e financeiro do Distrito Federal, permitindo a quem presta serviço para o governo do Distrito Federal receber sem atraso. A Câmara Legislativa já entrou com recurso para derrubar a liminar da Justiça. Para o presidente da Casa, o objetivo é votar o projeto na semana que vem. Essa matéria é uma matéria de extrema importância para a nossa cidade, precisa ter tempo para discussão. Não precisa ser um tempo indeterminado, claro que não. A gente entende esse processo, entende a urgência, estamos discutindo já da semana passada para cá. A discussão com bastante responsabilidade já traz uma luz, já traz um substitutivo pronto, que vai ser discutido pelos deputados essa semana. Vamos colocar no diálogo, botar em cima da mesa para a gente poder apreciar no Colégio de Líderes já na próxima segunda-feira, ver se a gente consegue resolver na próxima terça-feira, se não, na outra terça-feira. E a Procuradoria-Geral do DF informou que aguarda ser notificada da decisão para avaliar que medidas judiciais serão tomadas. Cláudio Humberto, toda essa controvérsia fica para a semana que vem. Pois é, olha, essa coisa aí é o seguinte, a interferência da Justiça no Poder Legislativo provocou reações, declarações inclusive muito fortes do deputado Joey Vale, que é o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O problema é que é a negação do próprio processo democrático. A oposição não tem votos, e aí vai à Justiça e acaba com a brincadeira. É esse tipo de interferência que talvez não seja aconselhável num momento como esse. Até porque, para interromper um processo de uma solução de um problema gravíssimo, é preciso apresentar outra solução. E nenhuma das partes, nem aquelas que requereram a medida judicial, nem a própria Justiça, porque não é papel da Justiça mesmo, apresentar alternativas a esse plano. E não há plano B para o projeto do governo. Ou a Câmara Legislativa aprova isso imediatamente, ou já os salários de setembro serão parcelados. Quem vai sair prejudicado nessa briga toda, porque a oposição está mais interessada em impor derrotas ao governo, não está pouco se lixando para a questão da Previdência ou dos interesses dos funcionários. O que eles querem é que o governo seja derrotado, querem inviabilizar o governo. E o governo quer também passar o seu rolo compressor por cima e resolver a sua questão o quanto antes, né? O fato
é que quem vai sofrer e quem sofre com tudo isso são aqueles funcionários públicos mais modestos, aqueles que não têm vez, não têm voto e que terão o seu salário minguado, dividido, parcelado em 2 ou 3 vezes. Aqueles marajás, aqueles que recebem 25, 30 mil reais, até 50 mil reais, como nos casos das estatais, né, 100 mil reais, esses não terão, têm muito dinheiro guardado, não sofrerão com o parcelamento. Em nota, Joesley Batista e Ricardo Saldi dizem que todas as referências nas conversas não guardam conexão com a verdade e que não têm conhecimento de irregularidades cometidas por autoridades. Os dois pediram desculpas pelo que chamaram de ato desrespeitoso e vergonhoso. Agora, Cláudio Humberto, a dúvida fica a respeito das provas colhidas aí nessa delação. Pois é, mas a questão é a seguinte, esse pedido de desculpas aí do Joesley e dos seus cúmplices se estende também a tudo o que eles disseram para trás, porque é isso que será discutido exatamente no Supremo Tribunal Federal, quando os advogados, outros advogados criminalistas já estão preparando ações para anular essa operação. Porque o desejo do Procurador-Geral da República é de que as provas sejam preservadas, aliás, o desejo do Procurador e de toda a nação brasileira. Mas há questões legais a serem consideradas, e o que vai ser discutido é exatamente isso. O que é que merece credibilidade nas delações desses bandidos? Essa discussão é que poderá levar a não só a anulação do processo todo, como também a prisão imediata do Joesley Batista e dos seus cúmplices. O Joesley, por exemplo, ele é alvo de investigações em 5 operações da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Essas operações serão retomadas. Agora, as gravações levaram a um pronunciamento inédito da presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia. Ela disse que houve uma agressão à dignidade do tribunal e determinou que a Polícia Federal e o Ministério Público investiguem rapidamente as suspeitas. O Procurador-Geral da República veio a público relatar fatos que ele considerou gravíssimos e que envolveriam este Supremo Tribunal Federal e seus integrantes. Agride-se de maneira inédita na história do país a dignidade institucional deste Supremo Tribunal e a honorabilidade de seus integrantes. Enviei ao Diretor-Geral da Polícia Federal e ao Procurador-Geral da República ofícios exigindo a investigação imediata, com definição de datas para início e conclusão dos trabalhos, a serem apresentados com absoluta clareza a este Supremo Tribunal e à sociedade brasileira, a fim de que não fique qualquer sombra de dúvida sobre a dignidade deste Supremo Tribunal Federal e a honorabilidade de seus integrantes. O presidente Michel Temer já chegou da longa viagem para a China e passa o dia em conversas com aliados e advogados. No fronte jurídico, as novas gravações da JBS e a possibilidade de cancelamento da delação levaram o presidente a pedir de novo a suspeição de Rodrigo Janot. No fronte econômico, uma vitória. A meta fiscal foi definitivamente aprovada no Congresso. Ao vivo, vamos falar com a Carolina Vilela, já está com a gente por aqui. Uma boa tarde, Carol. Oi, Orengo, boa tarde para você, boa tarde para o Cláudio Humberto, para todo mundo que nos assiste. Olha só, a aprovação das novas metas fiscais é sim a mais nova, recente vitória do governo. Os parlamentares autorizaram o Planalto a fechar as contas públicas com um déficit de 159 bilhões de reais esse ano e no ano que vem. A votação foi concluída ontem à noite e o texto agora segue para a sanção do presidente Michel Temer, o que pode acontecer ainda hoje. E ainda hoje também, falando de economia, está prevista a divulgação da nova Selic, que é a taxa básica de juros. A expectativa é que ela deve continuar em ritmo de queda, o que seria então para o governo mais um ponto positivo, já que o governo aposta aí na retomada do aquecimento da economia. Aliás, o presidente Michel Temer, que chegou essa manhã aqui em Brasília depois do encontro dos BRICS lá na China, segue, por enquanto, sem compromissos oficiais na agenda. Tudo indica, Orengo, que ele deve aproveitar para traçar com os aliados uma linha de defesa contra uma possível segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra ele. A estratégia é aproveitar o escorregão, dos irmãos Batista para enfraquecer novas acusações e, inclusive, tentar invalidar
provas. Agora, amanhã, o presidente Michel Temer deve ter uma pequena pausa aí nessa agenda de discussões, porque ele vai participar das comemorações do dia 7 de setembro. Às 9 horas da manhã, Temer vai passar em revista as tropas militares em frente ao Palácio do Planalto e logo em seguida autoriza então o início do desfile. Orengo. Obrigado, Carol. Continua acompanhando esse cenário político. Cláudio Humberto, agora a expectativa é sobre essa nova denúncia que com certeza tem consequências ou reflexos aí dessa enrolação aí da JBS. Pois é, olha, essa denúncia, é claro, evidentemente, vai chegar à Câmara dos Deputados muito enfraquecida pelo recente escândalo inclusive de suposta corrupção envolvendo a negociação do acordo de delação premiadíssima do Joesley Batista e dos seus cúmplices. E tudo isso deu força ao governo, isso é bom que se diga. Também no campo aí das vitórias que a Carol já elencou do governo Michel Temer ontem, foi a reação do mercado, muito curiosa. O mercado financeiro reagiu muito bem a essa reversão de expectativa, essa reviravolta na delação da JBS. O dólar caiu e o movimento da Bolsa de Valores de São Paulo subiu. Portanto, o mercado parece mais governista do que imaginam as autoridades da Justiça. E a seguir, flagrante de cenas fortes de uma execução no Gama. É o que você confere logo depois do intervalo. O Band Cidade volta já.